Crianças, tudo bem? Hoje a tia Cá tá aqui para contar para vocês como que a oração tem poder, tá? Então hoje a gente vai escutar a história aí de um cara chamado Elias. E quem que foi Elias? Elias, ele foi um profeta lá em Israel há muito tempo atrás, que lá a história de Elias, ela é contada lá no livro de 1 Reis, tá? A gente pode começar aí a contar a história de Elias também. Essa história que eu vou contar para vocês no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Aí o que acontece? Elias era um profeta do Senhor, né? Até que um dia Deus falou bem assim para Elias: vai e se apresente ao rei de Israel, que naquela época era o rei Acabe. Então Deus falou assim: vai até o rei e fale que eu não vou mais mandar chuva, vai parar de chover. E Elias foi lá e obedeceu. Elias foi até o rei Acabe e falou assim: ó, não vai chover mais, vocês estão fazendo muita bagunça, vocês estão desobedecendo, estão fazendo as coisas erradas, vocês entristeceram o coração de Deus, então vai parar de chover como um castigo até vocês aprenderem a lição. Né? Elias foi e aprendeu isso. Ele aprendeu que ele deveria obedecer a Deus. Então ele foi até o rei Acabe e falou isso. Aí o rei Acabe ficou muito bravo e decidiu que ele tinha que matar o Elias. E aí Deus então falou assim: Elias, se esconde no deserto que lá eu vou te proteger. Lá eu vou cuidar de você até as coisas acalmarem. E o que aconteceu? Ó, aqui tá o Elias e o passarinho, né? Por quê? Porque toda manhã e toda noite, né, quando tava começando a entardecer, de noitezinha assim, Deus enviava um pássaro com um pedaço de pão para Elias comer lá no meio do deserto. E também dá para ver aqui, ó, na figurinha, um riozinho. E o que é esse riozinho? Elias, ele cavou um buraco, né? Que daí começou a surgir água, né? Ele fez como se fosse um poço. Então lá ele ficou escondido, né? Ele tinha água lá e de manhã e de noite, assim, os animais, né? Os pássaros, a ordem de Deus, né? Deus mandava, aí os pássaros traziam esse pedaço de pão para Elias. Aí passou um tempão, né? Que Elias estava escondido e Deus falou para Elias: agora você vai sair daí do teu esconderijo do exército e você vai para outro lugar. Você vai para Serepta. E onde que era Serepta? Serepta era uma cidade lá longe e ele foi. Ele obedeceu a Deus. Então, lá ele conheceu uma viúva, né, que tinha perdido seu marido e que estava cuidando do seu filho. E ela estava catando uns galhos, assim, meio secos na frente de casa, porque ela ia assar um pão, ia fazer uma comida, e era a última refeição dela, né? Porque como já não chovia há muito tempo, tava uma grande fome naquela cidade, né? Uma grande fome em todo o país, né? Em toda a região de Israel. Então, ela tava com muita fome, o filho dela passando mal também. E Elias chegou lá e falou assim: ó, faz esse pão aí para você, né? Faz esse pão que você ia fazer e dá para mim. Ao invés de você que tá com muita fome e o seu filho também, faça essa comida e deem para mim. Então ela ficou assim: não, mas eu preciso desse alimento, esse vai ser a última refeição. Depois eu e meu filho, nós vamos morrer de fome, nós não temos dinheiro, não temos condições. Então Elias falou assim: confie em Deus, acredite que ele vai prover tudo. E aquela mulher, ela decidiu acreditar, ela decidiu confiar. Então ela foi para dentro da casa dela, fez aquele pão e entregou para Elias. E o que aconteceu? Naquele mesmo momento em que ela entregou o pão para Elias, que ela confiou no que ia acontecer, Deus agiu sobre a vida dela, agiu na casa dela, porque as vasilhas dela, né, as vasilhas, as bacias, começaram a transbordar de azeite, de óleo, de farinha, de trigo, de tudo, porque ela tinha acreditado, né? E Deus foi lá e começou a cuidar da vida dela também. Então Elias começou a morar com aquela mulher, com o filho dela por um tempo, e depois Deus falou uma terceira vez com Elias:
mandando ele ir de novo falar com o rei Acabe. E ele foi depois de 3 anos. Então, desde a primeira vez que ele falou com o rei Acabe até ele falar de novo agora que Deus tinha pedido, tinham se passado 3 anos. 3 anos de seca, sem chuva. Olha como que tava lá, as árvores secas. Só tava, ó, não tinha nada, tava tudo morto. As pessoas só tinham um pouco de água e era para tomar ainda, assim. Não era... Os animais estavam morrendo de sede porque não chovia. Então Elias foi até o rei Acabe e falou bem assim: eu te proponho um desafio. Vamos ver quem é o Deus de verdade. Porque naquela época, as pessoas, elas não acreditavam no nosso Deus, né? No Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Elas acreditavam em outro Deus, que era o Deus Baal. Então, Elias propôs esse desafio. Ele falou assim: vamos lá para fora e vamos montar um altar de sacrifício. Então a gente vai colocar lá, e aquele Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Então, Acabe concordou. Ele pensou que ia dar certo. Então ele foi lá com os seus seguidores, né, com alguns curiosos, as pessoas que trabalhavam com ele, e montaram esse altar de sacrifício. Então, as pessoas, né, começaram a andar em volta daquele altar lá que ele tinha montado e ficavam gritando para Deus Baal. E ficavam gritando o dia inteiro, rasgavam até as roupas de tão desesperadas que elas estavam, porque elas queriam mostrar para Elias que ele estava errado, que o Deus Baal é que existia. E eles ficaram gritando, gritando e não acontecia nada. Até que chegou de tarde, já estava começando a anoitecer, e eles começaram a desmaiar, a passar mal de tanto ficar o dia inteiro andando em círculo e não acontecer nada. Então, Elias mandou parar tudo e falou assim: agora é a minha vez, é a minha parte. Já tinha pouca água, Elias falou assim: joga água em cima desse altar. Pode jogar água. Eles jogaram tanta água que chegou a fazer uma poça, tipo uma piscininha em volta, né, daquele altar. E o que aconteceu? Elias, ele dobrou os joelhos, e aqui, ó, no capítulo 18, fala que ele falou bem assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu é Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que teu povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Ele fez isso, ele só orou e ele, ó, 3 minutinhos, nem isso. E o que aconteceu? As pessoas escutaram um barulho e olharam para o céu. Então veio como se fosse uma bola de fogo do céu e consumiu tudo que estava ali, todo aquele altar. Então toda a água que eles tinham jogado em volta, tudo que estava em cima, ó, igual nessa figura aqui, ó, aqui, ó, a aguinha em volta, as pessoas curiosas, né, ó. Esse fogo, ele consumiu tudo. E aqui, ó, tá Elias orando. Então, o que aconteceu? Elias, ele orou ali 3 minutinhos e já aconteceu. Por quê? Primeiro, porque ele orou para quem é o Deus de verdade. Segundo, porque ele orou com o coração, né? Não foi da boca para fora. Então, depois daquilo, depois que as pessoas viram que realmente o que aconteceu, o rei Acabe também, eles perceberam que Baal não existia, né? Que era tudo de mentira. E eles tinham que acreditar verdadeiramente no Deus que era o Deus de Elias, que é o nosso Deus. Então, elas mudaram seus pensamentos e Elias orou mais uma vez para que chovesse. Então, começou a chover. E choveu por muito tempo, até que, né, as coisas voltassem ao normal. Então, o que a gente consegue perceber aqui nessa história de hoje, que eu falei? Primeiro, a obediência, de novo, obediência de Elias, né? Deus pediu para ele ir até o rei Acabe e ele foi. E Deus foi e protegeu ele lá no deserto. Depois, Deus foi e pediu para ele ir até lá, Serepta, na casa da viúva.
E Deus foi lá e cuidou deles também. E mais uma vez, Deus pediu para ele ir de novo para o rei Acabe, e ele foi, e mesmo assim, Deus foi lá e cuidou de Elias. Né? Então, o cuidado de Deus, né, sobre a vida de Elias, e Elias sendo obediente à vontade de Deus. E também, o principal, né, que a gente tem que colocar aqui no nosso coração, é o poder da oração. A oração, quando ela é feita de verdade por um justo, né, por um filho de Deus, ela tem muitos em seus efeitos. Por exemplo, os caras lá de Baal, eles ficaram o dia inteiro orando e não aconteceu nada. Elias foi lá e orou em 2 minutos e aconteceu um milagre, né? Aconteceu lá de vir a bola de fogo, representando aí também o poder do Espírito Santo. Então, a oração, ela não tem que ser de 1, 2 horas. Uma oração ela pode ser 2, 3 minutos, rapidinho. Ela tem que ser uma conversa entre nós e Deus. Não é uma repetição, ficar sempre repetindo a mesma coisa. A oração é aquilo que o seu coração quer pedir, quer agradecer e quer conversar com Deus. Né? Às vezes a gente ora a Deus pensando que vai acontecer na hora. E não é bem assim. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe qual é o tempo certo para tudo. Então a gente tem que fazer igual aquela viúva em Serepta, acreditar e confiar. Porque da mesma coisa que a oração de Elias lá naquela época fez chover, hoje em dia também pode. A gente só precisa ter fé e acreditar, né? Ter fé de que Deus que Deus consegue, que Ele pode fazer isso e acreditar que Ele que vai fazer, não outras coisas, outras pessoas. É sempre Ele. Amém? Beijo!